essa série de estudos sobre Apocalipse. Nós ainda estamos nas bases, né, para termos esse estudo, porque não adianta nada nós irmos lá na frente, falarmos sobre Anticristo, marca da besta, se nós não compreendemos as bases primeiro. Muitas interpretações erradas do Apocalipse que nós ouvimos por aí se dão justamente porque não tem o entendimento correto das bases. E logo no capítulo 1, o apóstolo João nos traz a memória dessas bases que falam nos livros anteriores da Bíblia. Por isso que nós estamos demorando mais no capítulo 1, justamente para nós termos entendimento das bases. Essas bases, no primeiro estudo, nós falamos que o propósito da história é a glória de Deus, que é a base, podemos dizer, número 1, né? A segunda base, ainda no primeiro estudo e no início do segundo, que é a forma de interpretação do Apocalipse, que é a mesma que nós devemos usar para toda a Escritura. E no terceiro estudo, que foi o estudo anterior, que nós começamos a falar sobre a distinção entre Israel e a igreja nos planos de Deus. No estudo passado, nós falamos a respeito para começar a falar sobre distinção, nós primeiro falamos das dispensações, que a dispensação da graça que vivemos atualmente foi um mistério revelado aos apóstolos, que começou no dia de Pentecostes, e que foi dado ao apóstolo Paulo a missão de nos explicar sobre a dispensação. O que consiste a dispensação é, principalmente, que gentios crentes e judeus crentes estão numa mesma posição de privilégios diante de Deus. O que na dispensação passada não era assim. Havia o Israel nacional, e Deus tratava com o Israel nacional, e os gentios crentes estavam fora dessa posição de privilégio. Lembrando que a salvação sempre foi a mesma durante todas as dispensações, através da fé. Mas no que diz respeito ao propósito de Deus para uma determinada época, que há essa diferença. Está aqui o quadro das dispensações, nós falamos no estudo passado, algumas diferenças. Bem, aí nós terminamos o estudo falando das alianças. Já que gentios crentes e judeus crentes estão numa mesma posição diante de Deus nessa época, há um problema que foi dado ao apóstolo Paulo para explicar esse aspecto das alianças também. Gentios crentes e judeus crentes unidos. Pois bem, mas e as alianças que Deus fez com Israel? Aí nós lemos Gálatas 3, que o apóstolo Paulo explicou primeiro nós lemos Efésios 3, que diz que gentios crentes e judeus crentes estão numa mesma posição. Ok. Ali diz também, gentios crentes são co-participantes com os judeus crentes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Ali nós lemos Gálatas 3, que a promessa de que ele está falando é o Espírito Santo. Então se restringe a coisas espirituais. Então podemos dizer que os gentios crentes são descendentes espirituais de Abraão. Já que ele está falando do Espírito Santo, ele está falando da nova aliança também. Nós lemos Jeremias 31, que diz respeito à nova aliança, uma forma de obedecer a Deus, um padrão muito maior do que a lei, que é o que nós estamos vendo sobre a graça. Nós não temos um conjunto de normas para obedecer, mas o desejo de servir a Deus já está dentro de nós. Esse é o padrão da graça, que é diferente do padrão da lei. Então, e é dito também, o importante a falar, no que diz respeito à nova aliança, que nós lemos, Jeremias 31, é que a nova aliança está escrito lá, eis que vem dias, diz o Senhor, que farei com Israel e Judá uma nova aliança. Muito bem, então não é dito que essa nova aliança é feita com a igreja, e sim com Israel e Judá. Então,
O que dizer da igreja, então, já que Paulo diz que nós somos coparticipantes? Quer dizer, então, simplesmente que nós somos coparticipantes, nada além disso. A nova aliança não foi firmada conosco, mas nós participamos das bênçãos espirituais da nova aliança. Então, a nova aliança não foi firmada conosco, nós participamos das bênçãos espirituais. E a nova aliança também tem a sua parte material, que nós ainda não falamos, que nós vamos entender mais à frente. Todas as outras alianças são ampliações da aliança de Abraão, que também tinha parte espiritual e material. E Paulo fala em Gálatas 3 que nós participamos das espirituais. A aliança palestina, de que Israel deveria possuir a terra. A aliança davídica, de que haveria sempre um descendente de Davi no trono. E a aliança mosaica, que foi a lei, que foi que acabou no Senhor Jesus Cristo, que ele cumpriu a lei, a aliança mosaica. Muito bem. Aí nós terminamos o estudo fazendo a seguinte pergunta. Então, já que nós somos participantes da nova aliança, será que as outras alianças também foram transferidas para a igreja? Ou essa distinção entre Israel e a igreja é mantida e no futuro, quando o Senhor terminar o seu plano com a igreja, ele voltará a tratar com Israel para cumprir essas alianças? Porque a aliança o Senhor prometeu, então ele irá cumprir. Então essas alianças elas não saem de cena. Nós estudaremos agora de que elas voltarão à cena quando o Senhor terminar o seu plano com a igreja. E separei agora nós vamos estudar Romanos 9 a 11, que trata justamente disso, a relação entre o Evangelho e Israel. Israel no passado, presente e futuro. Lendo isso, nós vamos ter um entendimento melhor das alianças e da distinção do plano de Deus com Israel e com a igreja. Bem, antes de começar então o estudo de hoje, que vai ser escrito a Romanos, logo no início de Romanos 9, se houver alguma dúvida, vai ser sanado, porque o apóstolo, logo de início, ele já responde a pergunta que nós deixamos no passado. Vamos ler então Romanos 9, de 1 a 5. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-lhe testemunho na minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais somos pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Bem, logo aqui o apóstolo Paulo já nos responde essa pergunta. No versículo 3 ele disse: porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Ou seja, ele desejaria ser maldito de Cristo, se fosse possível, para que Israel, que ele disse meus parentes segundo a carne, ele está falando de Israel, se ele deveria ser maldito, quer dizer que esse povo está descrente. Meus parentes segundo a carne, Israel. Aí no versículo 4, que são israelitas. Ele não está falando de Israel crente, ele está falando meus parentes segundo a carne. Ele não está falando que são Israel, ele está falando de israelitas crentes. Então por que ele desejaria ser anátema de Cristo se fosse Israel? Se o Israel que está falando aqui já fosse crente, está falando descrente. Que são israelitas, dos quais, mesmo sendo descrente, é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. E no versículo 5 ele fala, dos quais é Cristo segundo a carne. Então, sempre segundo a carne, ele está falando do Israel nacional. E no versículo 4 ele declara que dos quais, do Israel nacional, é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Então, mesmo nós vivemos agora na era da graça que o povo de Deus é a igreja, nós lemos em 2 Pedro, nós lemos em 1 Pedro 2, no estudo passado, que nós somos o povo de Deus, mas a distinção entre igreja e Israel nacional se mantém. Dos quais é
dos quais as alianças, assim como foi a lei. Vê que depois de aliança, ele coloca aqui lei. Se nós formos ler lá em Êxodo, ou Levítico, Números, Deuteronômio, quando Deus entrega a lei, ele fala assim: diz aos filhos de Israel, falou mais o Senhor Moisés, fala aos filhos de Israel, paraná. A lei foi entregue somente para Israel nacional. E assim como que a lei foi só para Israel nacional, as alianças também. Isso condiz com o que lemos em Jeremias 31, que a nova aliança foi firmada com as casas de Israel e Judá. Eles não creram ainda, aí por isso nós participamos dos espirituais, da nova aliança não foi firmada conosco. Dos quais, que são israelitas, são as alianças. Então, logo aqui, já é dito que há distinção, sim, entre Israel nacional e a igreja de Senhor Jesus Cristo. A igreja não é da promessa de Israel. As promessas de Israel estão escritas a Israel. Muito bem. Agora entenderemos que durante esta era o Israel nacional está colocado de lado para que nós, a igreja, sejamos o povo de Deus. E quando Deus terminar o seu plano com a igreja, ele voltará a tratar com Israel nacional. Por isso que esse assunto é tão importante para o estudo de Apocalipse, porque é o assunto futuro. Essa volta de Deus tratar com Israel é importantíssimo para o estudo de Apocalipse, o estudo das coisas futuras em si. Algum irmão tem alguma pergunta sobre esses 5 primeiros versículos? Sobre esse entendimento de que há distinção, a igreja não é, a igreja não substitui, a igreja não continua, a igreja só está no seu lugar porque Israel foi colocado de lado? Não. Então, agora o versículo 6. Eu não coloquei os 6 separados, mas os 6 são tópicos diferentes do restante. No caso, vamos falar dos 6, aí depois dos 7 a 26, que fala de uma coisa só. André, agora eu vou falar. É interessante a gente observar como é que nós somos privilegiados, né? Deus vem numa sequência, tendo uma aliança com o povo dele, que é o povo de Israel. Passa-se gerações, anos e anos, reinos e reinos. 4 reinos, né, apareceram durante esse período. E aí o que acontece? Deus dá um tempo para o povo de Israel e aí começa agora a ter olhos para a igreja. E nós estamos aí aproximadamente 2000 anos, né, vamos supor assim, aonde que Deus está tratando com a igreja, mas ele não se esqueceu da aliança ainda com o povo de Israel, que vai ser depois do arrebatamento da igreja. Então isso para a gente entender Apocalipse, como é que a igreja ela é fundamental no arrebatamento, no Apocalipse, né, no livro do Apocalipse. Como é que a igreja é fundamental. Por mais que nós estamos cansados de ver que Deus vai só tratar com Israel depois e tal, mas é importante a gente analisar isso. Como é que Deus tira um tempo, né, e esse tempo é um tempo precioso, onde que envolve o teu filho, né, pode ver que o filho dele veio para o povo de Israel, só que eles rejeitaram, e aí é onde que entra a igreja. Então, isso é interessante a gente fixar e analisar, que Deus não esqueceu do povo dele, que é o povo de Israel, e hoje, nesse período da graça, né, onde que nós somos o povo dele, como você havia falado. E essa substituição, não é substituição, essa palavra não é correta. Tem que ter cuidado com as expressões que a gente fala. Deus está tratando com a igreja nesse momento, isso não foi profetizado no Antigo Testamento. Vamos lembrar que quando a gente leu Efésios 2 no estudo passado, Paulo diz que essa comunhão de judeus crentes e os crentes na mesma posição é um mistério. Quando é dito mistério na palavra de Deus, quer dizer algo nunca revelado antes, mas revelado quando a pessoa escreveu. E isso foi revelado aos apóstolos, né, aos profetas, somente a eles. Não no Antigo Testamento, a igreja não aparece no Antigo Testamento. Paulo diz que é um mistério, e foi dada a Paulo a missão de explicar este mistério. Bem, entendido então que essa distinção é verdadeira, vamos ao versículo 6.
Agora, do versículo 6 em diante, Paulo quer mostrar a soberania de Deus. Quer mostrar que Deus é totalmente soberano em fazer isso, deixar Israel de lado e agora chamar os judeus crentes de gentios crentes. No versículo 6, ele vai usar primeiro o argumento do remanescente. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Quer dizer, quando no Antigo Testamento Deus tratava com Israel nacional, ali no Israel nacional tinha tanto crentes como descrentes. Os crentes, Paulo está falando que são israelitas. E os crentes eram sempre o remanescente de toda a massa descrente, embora Deus tratasse com Israel nacional. Exemplificando isso para entender melhor, na entrega da lei, quando o povo saiu do Egito. Vamos considerar o povo de Israel de 20 anos para cima. A lei foi entregue para todo o povo, para todo o povo obedecer. Mas aí chegou na hora H de entrar na terra, eles não quiseram entrar na terra porque não confiavam em Deus. Ora, eles nunca foram crentes, por não confiar que Deus os colocaria naquela terra. Foram andando do Egito para lá, foram escravizados, saíram da escravidão, foram libertos, passaram uma vermelha, toda aquela maravilha do deserto, receberam a lei, dali a 2 anos, chegaram na terra, chegaram próximo da terra, os espias foram e relataram que tinha muitos inimigos lá e eles tiveram que ficar com medo dos inimigos e não quiseram entrar na terra. Ou seja, eles nunca confiaram de verdade em Deus para a sua salvação. Nunca foram crentes. Mas Deus entregou Israel para eles, mesmo eles sendo descrentes. Ou seja, Deus tratando de maneira nacional. Com apenas o remanescente obedecendo. E o remanescente foi apenas 2 pessoas, Josué e Caleb, de 20 anos para cima. Então, Deus tratava com o Israel nacional, tanto crente como descrente. Aí Paulo está falando aqui, porque nem a palavra de Deus seja faltada, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. A expressão nem todos os que são de Israel são israelitas, ele está falando justamente do remanescente crente. Tirando para o nosso exemplo. Nem todos os que são de Israel, de 20 anos para cima, são israelitas. Verdadeiros israelitas foram só 2, Josué e Caleb. O remanescente daqueles de 20 anos para cima. Aí ele fala, não que a palavra de Deus se faltar, está falando justamente da rejeição. Ele fala dos versículos anteriores do Israel descrente, que rejeitou o Senhor Jesus Cristo. Bom, mas eles rejeitaram, dos quais não são as alianças, a lei, o culto. Por que eles rejeitaram? Será que Deus falhou? Não. Não que a palavra de Deus seja faltada, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Então, por um lado, eles são israelitas, os descrentes. Paulo fala, os que são os países da carne que são israelitas. Por outro lado, não são verdadeiros israelitas, porque não creem. Não fazem parte do remanescente crente. Por um lado, eles são israelitas, segundo a carne. Por outro lado, não são israelitas, porque espiritualmente não se converteram ao Senhor. Uma questão de remanescente, versículo 6, nem todos que são de Israel são israelitas. Agora, depois da ressurreição da igreja, não sei se vai falar isso lá na frente, Deus vai tratar com o povo de Israel, no reinado de Jesus Cristo. Esse reinado vai ser só os israelitas remanescentes ou todos os israelitas, né? Que hoje tem ator famoso que fala que é israelita. Eu sou descendente de Israel, né? Então aí a sensação que dá é que Deus vai tratar com ele também e que ele é a menina dos olhos dele também, tá entendendo? Veremos isso lá na frente. Aliás, esse argumento que você falou aí, de muita gente falando, eu sou judeu, não sei o quê, os fariseus falavam, nós somos descendentes de Abraão, não sei o quê, somos descendentes de Abraão, você está falando aí que a gente não vai entrar no reino dos céus, a gente não somos descendentes de Abraão. Aí João Batista falou, não fala que vocês têm como pai Abraão não, porque até dessas pedras podem suscitar filhos de Abraão. Ou seja, o que vale realmente é a parte espiritual. Mas o que você falou aí, quem vai entrar no milênio, nós trataremos depois, no final de Romanos, já no capítulo 11. Mas já adiantando, já que você perguntou,
apenas o remanescente que crerá que o Senhor Jesus Cristo é o Messias, no fim da tribulação, que irá entrar no milênio. Durante a tribulação, Deus volta a tratar com Israel nacional, depois do arrebatamento, mas aqueles que não crerem vão morrer, vão acabar todos durante a tribulação. Só vai sobrar aqueles que realmente creram no Senhor Jesus Cristo. Ou eles morrem durante a tribulação, ou no final mesmo, no juízo que vai ter, que nós vamos estudar também. Aí a gente vê que os pessoal faz uma confusão danada, né? Acha que esse crer na tribulação é uma pessoa que foi desviada, gentil, que vai ter a segunda chance, um monte de coisa. Quem teve a oportunidade de crer aqui, não crerá na tribulação. Segundo Tessalonicenses 2, nós vamos estudar, é dito que vem a operação do erro para que eles creiam na mentira. Porque para que sejam julgados todos aqueles que não creram na verdade, não tiveram prazer em iniquidade. Mas passagem mais clara do que essa não tem, que não haverá chance para quem não creu aqui nessa era. Mesmo pode ser criado na igreja que compreende desse estudo, mas compreender esse estudo não salva ninguém. O problema das pessoas acha que a Bíblia foi feita só para crente, né? Lê um texto e fala, aquilo ali é para crente. Não, ela é dividida em duas. É para os que creem em Cristo e para o povo de Israel. Entendeu? Ela também foi escrita. Então a gente está vendo aqui que tem coisas que é tratado só para o povo de Israel e tem coisas que são para os crentes. É muito importante isso, tanto que nós já falamos aqui, né, que a igreja não é vista no Antigo Testamento. É um mistério que foi revelado aos apóstolos apenas depois da formação da igreja em Pentecostes. Muito bem. Essa parte de tribulação nós entenderemos melhor. Nós estamos falando as bases justamente para facilitar o entendimento lá na frente. Muito bem. Então, no versículo 6, Paulo diz que a palavra de Deus não faltou. Deus nunca está errado em seus planos. Aí agora ele começa a falar da soberania de Deus em permitir que o seu povo Israel não cresça no Senhor Jesus Cristo e ficasse de lado. Muito bem. Versículo 7 ao 26 agora, que fala toda a questão da soberania de Deus. Nem por ser descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é essa: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei Esaú. Que diremos, pois? Que é a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Diz-me então, por que se queixa ainda, porquanto que quem tem vestido sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que o formou, porque ele fizeste assim? Ou não tem olheiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um barro faz para a honra e outro para a desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para agora já nos preparou. Com quais somos nós, a quem também chamou, não só entre os judeus, mas também entre os gentios? Como também dizem Oséias. Não, esses dois últimos nós falamos depois. Terminar no 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só entre os judeus, mas também entre os gentios. Tá, aí nos primeiros versículos aí, do 7 ao 13, ele está falando que não há mérito algum do povo de Israel ser escolhido por Deus para abrir a lei, as alianças, as promessas, segundo a carne. Porque eles só são Israel segundo a carne porque Deus quis assim. Porque Deus escolheu Abraão,
Depois, Deus escolheu Isaac e Deus escolheu Jacó. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaac, não é porque são filhos de Abraão, mas porque Deus escolheu que através de Isaac aquela aliança passaria. Se Deus não quisesse, ele terminaria por ali. Então quer dizer que o povo de Israel ele não tem mérito nenhum em ser o povo de Deus, a não ser a soberania de Deus, porque Deus quis. Então, aí, esse argumento de soberania que Paulo fala aqui. Depois ele fala de Jacó também. Havia Jacó e Esaú. Deus escolheu Jacó. Se você é descendente de Jacó e está na promessa por ser descendente de Jacó, é porque Deus quis assim. Não porque você tem mérito algum nisso. Pois diz Moisés: compadecei de quem me compadecer e teria misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus escolhe o que Ele quiser. Bom, aqui parece estranho falar que, depois fala de Faraó, vamos lembrar lá em Gênesis, em Êxodo, tanto que fala lá, Deus endureceu o coração de Faraó, mas em outras passagens diz, Faraó endureceu o seu coração. Aqui é uma das coisas que nós não conseguimos compreender, que é até onde vai a soberania de Deus e até onde vai a nossa responsabilidade. Nós devemos crer nessas duas verdades. Por exemplo, Deus endureceu o coração de Faraó, porque Deus tinha um propósito em relação a isso. Mas Faraó é totalmente responsável daquelas pragas vindas sobre o Egito também. Essas duas verdades nós só compreenderemos melhor na eternidade. Melhor ainda, no que diz respeito à nossa salvação. Versículo 18. Compadece de quem quer e endurece a quem quer. Tem um versículo anterior, 16. Não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Aqui ele diz que os planos de Deus não dependem do que quer. Mas em Apocalipse 22 diz, quem quiser, tome de graça da árvore da vida. Parece contradição, mas não é, porque a nossa mente não consegue alcançar exatamente essas duas verdades da forma que elas são. A soberania de Deus é a responsabilidade humana. Podemos resumir que quando o homem vai para o inferno, é responsabilidade dele, porque ele rejeitou. Mas quando nós vamos para o céu, é porque Deus é gracioso, tem sua soberania, porque independente de nós mesmos, nós nunca iríamos para o céu, mas assim que, como diz lá no livro do profeta Jonas, ao Senhor pertence a salvação. Embora isso possa ser conflitante na nossa mente humana, nós devemos aceitar, porque é isso que a palavra de Deus diz. O homem não tem mérito algum, não é responsabilidade do homem que determina a salvação, mas é a soberania de Deus. Mas o homem que vai para o inferno não é totalmente responsável por seus atos aqui, porque rejeitou. Parece difícil, é difícil entender, mas é isso que a palavra de Deus diz. Versículo 17, lembrando de Faraó, fala que Deus endureceu o coração de Faraó, e em outro lugar fala que Faraó endureceu o seu coração. Soberania divina e responsabilidade humana. Aí, como Paulo está falando da questão de soberania, ele fala mais de soberania aqui no capítulo 9. Aí, em outras passagens da Bíblia, os irmãos vão ver mais responsabilidade humana. Apocalipse 22, por exemplo, que fala que quem quiser, venha. Então, o olheiro tem todo o poder sobre o barro não pode questionar o olheiro na obra que ele fez, e assim Israel também não pode questionar o Senhor estendendo nessa dispensação, colocando os gentios crentes e judeus crentes numa mesma posição. Não pode questionar Deus permitindo que Israel seja descrente aqui, mesmo Israel sendo o povo de Deus. Deus quis assim e pronto. Terminando no versículo 23 e 24, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos atos de misericórdia, que para a glória de Adão nos preparou, os quais somos nós, a quem também chamou não só entre os judeus, mas também entre os gentios. Aí agora Paulo fala depois dele falar que nem segundo a carne
Israel tem mérito, nem por ser segundo a carne, e agora, mais ainda, por descrer que ele não tem privilégio nenhum. Todos devem crer em Cristo pela fé. Entendido até o versículo 24, essa questão de soberania, que Israel não tem mérito algum, os israelitas não têm mérito algum, nem segundo a carne, porque Deus fez assim, só porque Deus fez assim. Muito bem. Agora, versículo 25 e 26. Vamos ler o 24 mais uma vez. Os quais somos nós a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ele lembra a ideia do mistério dessa dispensação presente. Aí, agora, ele vai citar a profecia de Oséias, para que os israelitas lembrem dessa profecia, para lerem o restante dessa tese que ele coloca aqui no capítulo 9, capítulo 11. Como também dizem Oséias: chamarei meu povo que não era meu povo, e amada que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Uma leitura superficial, parece que ele está falando: chamei meu povo que não era meu povo, falando da igreja, mas não é não. E na profecia de Oséias, esse meu povo é justamente Israel. Bom, mas se ele está falando, chamarei meu povo que não era meu povo aqui, e está se referindo a Israel e não gentios, por que ele falou isso aqui? Justamente porque ele quer lembrar de que Israel, no momento presente, foi colocado de lado, para depois tratar. Chamarei meu povo que não era meu povo. Ora, se Deus está falando que com Israel não era meu povo, então quer dizer que houve algum momento da história que Israel deixou de ser. Ele diz: chamarei meu povo. Voltará a chamar? Então, há um momento em que Israel é colocado de lado, e depois Deus volta a chamar Israel de seu povo, que é justamente a profecia de Oséias que nós vamos estudar agora. Então, ele falando isso, não só entre os judeus, mas também entre os gentios. Israel perdeu todos os seus privilégios como nação, no momento presente. Agora, como nação, ele não tem os privilégios. Apenas os judeus crentes têm o privilégio de fazer parte da igreja, junto com os gentios crentes. Porque Israel agora foi colocado de lado, como também diz em Oséias. Por isso que ele está citando esses versículos aqui. Bem, e já que ele quis, citando aqui, ele estava com a intenção de trazer a memória do destinatário dessa carta, né? Desse período em que Israel é colocado de lado, profetizado por Oséias. Nós vamos lá entender isso. Nós vamos lá em Oséias entender isso melhor. Livro do profeta Oséias. Vamos ler aqui as passagens que estão ali. Do 1, 9 a 11, 2 do 1 ao 23 e o 3. Antes de ler, vou esperar os irmãos se encontrarem. Livro do profeta Oséias. Talvez o profeta Oséias seja o profeta mais perto que ele chegou de ver a igreja. Nenhum profeta de Testamento viu a igreja. Mas o profeta Oséias talvez seja o que chegou mais perto, porque ele viu que haveria um tempo que Israel deixaria de ser povo, que justamente era da igreja. Então, parece que é o profeta que chega mais perto de ver a igreja. Isaías também, que diz que os gentios converterão, talvez sejam os dois que mais se aproximam de ver o mistério da igreja, mas não viram. Primeiramente, antes de ler, Deus manda o profeta Oséias se casar com uma prostituta para exemplificar a relação de Deus com Israel. Oséias casando com uma prostituta significa o quê? Embora Israel, seguindo após deuses, cometendo abominações, obedecendo a lei de Deus, Deus continua
amando Israel. Aí ele mandou Osés se casar com uma prostituta para que todos, para que isso seja uma mensagem profética para as pessoas daquela época. Isso é dito no versículo 2, que Deus manda Osés para uma mulher de prostituições. Por quê? Porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. E Osés se casou com essa prostituta. Aí depois que ele casou com essa prostituta, ele teve alguns filhos. E no versículo 9, nasceu um filho. Aí a prostituta deu outro filho para ele. Um método, os irmãos podem estranhar esse método, mas como era na dispensação anterior e não vale mais para hoje, não tem nenhuma contradição em Deus mandar Osés fazer isso, porque é característico daquela dispensação e não da atual. No Novo Testamento não é dito em nenhum momento para algum crente casar com um prostituto para explicar alguma coisa, nada disso. Na dispensação passada, sim. Em Osés. Muito bem. Aí, primeiro, teve um filho, uma filha, aliás, chamada Loruama. Os dois primeiros filhos, um exemplificando o cativeiro de Israel na Síria e outro exemplificando no cativeiro de Judá. Duas filhas. Aí, no versículo 9, vem o terceiro. E Deus disse: põe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois o meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois o meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Lembra que Paulo citou esse versículo? E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Embora é dito aqui: vós não sois o meu povo, na minha Bíblia aqui eles até colocam em itálico, porque a palavra que não aparece no original, na minha versão eles colocam em itálico, porque o termo verbal ele não é certo. Então, mesmo sendo sois aqui, totalmente correto a gente relacionar ao futuro também. Justamente porque isso aqui é o que está acontecendo agora. Ordem dos filhos. Os dois primeiros, cativeiro de Israel, primeiro, cativeiro de Judá. Aí o terceiro, a rejeição de Israel ao seu povo. Aí depois ele diz: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. E no lugar onde se lhes dizia: vós não sois o meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Então é esse momento de agora que Israel deixa de ser o povo do Senhor, para no futuro Deus chamar de povo de novo. E não só povo, mas filhos do Deus vivo. Versículo 11. Nessa mesma época, os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos congregarão. Isso não aconteceu ainda. Então é algo futuro. Muito bem. Compreendendo melhor, ele expande essa ideia desses 3 versículos nos capítulos seguintes, o 2 e o 3. Vamos ao 2. Dizei a vossos irmãos Ami e às vossas irmãs Ruama: contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua vista e os seus adultérios dos seus seios, para que eu não a despote ficando dela nua e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes que me dão pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o caminho com espinhos e levantarei um muro de cedro, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-los-á, mas não os achará.
Então dirá, enviei, então tornar-me-ei meu primeiro marido, porque ele não vive então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto, e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornarei tirar o meu grão no seu tempo, e o meu mosto no seu tempo determinado. E arrebatarei a minha lã e o meu linho, com os que cobriram a sua nudez. E agora descobrirei sua beleza diante dos olhos de seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. E devastarei sua vida e sua figueira, de que ela diz, é esta a minha parte que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as feras do campo as devorarão. Castigarei pelos dias dos balaíns, nos quais eles queimou incenso e adorou os seus pendentes das suas joias, e andou atrás de seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a trairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vidas ali, e o vale de Jacó, por conta da esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como nos dias de subir da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor. De sua boca tirei os nomes dos balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra lembrarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, e estes atenderão à terra, e a terra atenderá ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e eles atenderão a Israel. E semearei para mim na terra, e compadecerei dela que não tive misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Paulo também citou esse versículo, lá em Romanos capítulo 9. Quando eu falei no versículo 11, eu disse que nunca aconteceu. Por quê? Nos dois ajuntamentos, nos dois agrupamentos que Israel retornou à sua terra, de Judá e Israel, eles não voltaram juntos. O povo não foi unificado. E aqui no capítulo 2, versículo 11. Olha o versículo 11. Está totalmente relacionado ao tempo presente. Farei cessar todo o seu gozo, falando da mulher que representa Israel. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as festividades. A lei ia acabar. E acabou, que é a era de agora. Tudo isso cessou. As festas, as luas novas, os seus sábados, as festividades. O povo de Deus, que é a igreja, não tem que fazer nada disso, porque a lei acabou. Cessou. Farei cessar. Cessou com a vinda do Messias. Muito bem. Então, Israel rejeitou, farei cessar todo o seu gozo, deixará de ser povo, como nós vemos no capítulo 1, que era de agora. E é dito também no versículo 13, castigará-ei. No versículo 14, atrairei e levarei para o deserto. Depois que vai para o deserto, a aliança é feita com Deus novamente. Versículo 16. Tu me chamarás meu marido. Depois, no versículo 19, desposar-te-ei comigo para sempre. O Israel nacional se ajeitará com o Senhor depois de ser castigado, como diz no versículo 13. Então Israel rejeitou no momento de agora, está deixado de lado, depois será castigado e depois crerá no Senhor Jesus Cristo. E semearei para mim na terra e compadecei dela que não obtive ou teve misericórdia. Houve um momento que deixou de ter. E eu direi àquele que não era meu povo, tu és o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Concluindo, Oséias escreve no capítulo 3 para concluir. O Senhor me disse, vai outra vez ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva. E comprei para mim por 15 peças de prata e um homem e meio homem de cevada.
Ele lhes disse: Tu ficarás comigo muitos dias, não prostituirás, nem serei de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, e sem príncipe, sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Momento de hoje. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus. Eles crerão. Depois de serem castigados, eles se arrependerão e crerão. Buscarão ao Senhor seu Deus. Vamos ler, quando nós terminarmos Romanos, nós vamos ler Zacarias capítulo 12, que diz que eles vão crer no Senhor Jesus Cristo. Claramente, é um versículo claro sobre isso. Buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. Toda vez que aparece Davi seu rei, está relacionado ao Messias, que é descendente de Davi. A Davi seu rei, ao Senhor Jesus Cristo. Buscarão ao Senhor Jesus Cristo e temerão ao Senhor. Serão crentes. E a sua bondade. Quando? Agora? No fim dos dias. Então, Paulo cita esses dois versículos, é até estratégia. Ele cita o 11, que é o último capítulo 1, e o 23, que é o último capítulo 2, para que quem recebeu aquela carta aos Romanos lembrasse de toda essa história, de tudo que Oséias quis dizer, que nós falamos aqui agora. Por quê? Que haveria um tempo que Israel deixaria de ser povo. Depois Deus castigaria Israel. Por este castigo, ao final deste castigo, Israel vai crer. E Israel crê, a aliança com Deus será feita novamente. E é dito também: farei por eles aliança com os céus do campo, com as aves do céu. Mudança na terra, a terra mudará. Já os irmãos só podem ter em mente isso no milênio. Farei mudança na terra. Isso não aconteceu ainda. Por isso, futuro. Mas o que a gente pode falar aqui? No versículo 4, que nós já falamos, ficaram por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício. Momento de hoje. Depois tornarão e buscarão o Senhor seu Deus. Quando nós falamos das alianças, aliança abraâmica, palestina, que é a posse da terra, davídica e nova aliança. Bem, aliança palestina, 23. Semearei para mim na terra. Davídica. Haverá descendente de Davi no trono, o Senhor Jesus Cristo. Depois virão os filhos de Israel, buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. Cumprirá no final do castigo também. A aliança palestina vai se cumprir quando Israel crer no fim do castigo. Esse castigo, para os irmãos já ficarem situados, é a tribulação. A aliança davídica também. A aliança mosaica já acabou com a vida do Messias. Nova aliança tem tanto a parte material, que é o cumprimento dessas outras aqui, e a espiritual, que é o receber o Espírito Santo, obedecer um padrão maior que a lei, que nós participamos agora. Mas, diz aqui, naquele dia, versículo 16, aquele dia diz o Senhor: tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor. Da sua boca tirarei o nome dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. Quando a gente terminou de ler Jeremias 31, é dito: dos seus pecados não me lembrarei mais. Porque eles crerão no Senhor Jesus Cristo. Todos os pecados serão perdoados. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias. Serão crentes. O padrão maior do que o padrão da lei. O desejo de agradar ao Salvador sendo maior do que obedecer uma série de normas, pedidas de Jeremias 31, que nós vivemos hoje. Isso eles terão ao final do castigo. Para fixar, vamos ler de novo o versículo 4 e 5 do capítulo 3. Porque os filhos de Israel, hoje, ficarão muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Depois
tornarão os filhos de Israel, lembrando que depois do castigo que nós vemos no versículo capítulo 2, e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Por isso que é tão importante nós compreendermos isso para o nosso estudo do fim dos dias, e que Paulo lembra em Romanos 9:11. Quando nós terminamos em Romanos 11, Paulo conclui isso de maneira bem espetacular, que ele faz lembrar disso também ao final do discurso dele. E, se Deus permitir, no próximo estudo nós vamos continuar a falar sobre Romanos 9-11, que é todo esse aspecto de relação entre o Evangelho e Israel. Romanos 9, 27 e 33, ele começa que ele continua falando a respeito do remanescente. Versículo 10, capítulo 10, que ele fala mais de respeito à era atual, de que gentios crentes e judeus crentes estão na mesma posição e que são responsáveis em ser a lavoura de Deus neste mundo, até falar sobre evangelismo, no capítulo 10. E depois ele termina com o capítulo 11, que ele fala da rejeição de Israel. E ele vai falar que essa rejeição de Israel é temporária. E depois Deus voltará a tratar com Israel. Também é dito isso em Atos 15, também nós vamos ler. Aí no final, vamos ler várias escrituras do Antigo Testamento que falam sobre essa conversão de Israel. Oséias não é a única passagem, e nem aquelas ali são as únicas junto com Oséias. Tem muito mais passagens que falam sobre isso. Mas essas aqui eu acho que são as mais claras para o entendimento dos irmãos. Essas três aqui falam de que Israel crerá. Zacarias 12:10 fala que crerá no Senhor Jesus Cristo ao fim da tribulação. Ezequiel fala de outros aspectos da nova aliança que Jeremias 31 não fala. Do Espírito fala do Espírito Santo aqui, nessa passagem de Ezequiel. Isaías 1:27 fala justamente deste castigo que é a tribulação, e crerão durante e depois, e que isso é endossado também no Novo Testamento. Atos 1:6, os apóstolos perguntam ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo já tinha feito tudo, morreu, ressuscitou, aí faltava o reino geral para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Ele cumpriu todas as profecias no que diz respeito, até aquele momento, da sua morte, de que o Messias deveria morrer e ressuscitar pelos pecados de todos. Mas também é dito que o Messias deveria reinar. Por isso os apóstolos perguntaram: é neste tempo que restaurarás tu o reino de Israel? Interessante que Jesus não se repreendeu falando que eles estavam errados em perguntar isso, não. Ele só falou com eles que não nos compete saber o tempo. Ele não nos repreendeu, ele deixou no ar que ele cumprirá isso. Os apóstolos estavam certos em perguntar, vocês estavam errados em querer saber o tempo. E quando ele falou, restaurará-nos no reino de Israel, aí ele diz: não nos compete saber os tempos audazes que os pais designou pela sua própria autoridade, mas recebereis poder, que é o que deveis se concentrar agora. Recebereis poder quando o Espírito vier sobre vocês. Sereis minhas testemunhas, tanto em Judéia como em Samaria e até os confins da terra, que é o importante agora. Que é importante que eles devem fazer agora, não ficar preocupados com isso. Aí quando ele terminou de falar isso, ele ascendeu aos céus. Aí eles ficaram atônitos, porque o Senhor Jesus não negou que ele vai reinar. E ele está indo embora. Aí por isso que apareceu os anjos. Por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que entre vocês ser levado ao céu voltará da mesma forma que vocês viram subir. Aí ele já pensa. Então, quando ele voltar, ele cumprirá o restante da profecia que falta e restaurará o rei de Israel. Isso na sua segunda vinda. Então, vamos terminar por hoje. No próximo estudo, ainda nessa terceira base, que é a distinção entre Israel e a igreja, nós vamos terminar. Vamos ver se a gente consegue terminar Romanos 9-11. E depois nós vamos passar para os eventos-chave do Apocalipse, para nós termos entendimento superficial primeiro de todos os eventos. Vamos falar da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que está implícito também no apartamento da igreja. Vamos falar.
Depois nós vamos falar da tribulação, os propósitos da tribulação, e depois os propósitos do reino milenar. Alguns propósitos até a gente já falou aqui, né, porque é impossível a gente separar. Mas nós vamos ter uma visão melhor desses três eventos. Aí depois de ter uma visão melhor desses três eventos, que vamos mais ou menos já com o mapa dos eventos futuros na mente, nós vamos começar a estudar o livro em si. Vamos estudar os restantes do versículo 1, versículo 2, capítulo 2, capítulo 3, aí a gente já vai Apocalipse, versículo por versículo. Então, que o Senhor esteja nos abençoando para nós continuarmos e que isso tudo possa ser para a sua glória.